Através de sonho, Deus falou comigo que eu teria um câncer. Baseado em história real. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Isaías 41:20. Através de sonho, Deus falou comigo que eu teria um câncer. A paz do Senhor a todos. Me chamo Georgia Egerter. Tenho 63 anos. Sou casada com um alemão. Vivo na Alemanha há 30 anos. Sou cristã há 43 anos. 2 anos antes do câncer chegar, o Senhor me deu 2 sonhos na mesma semana. Então marquei o meu médico para fazer uma mamografia. Nada foi achado, mas eu fiquei atenta. Quando fez 1 ano que eu tinha feito a mamografia, eu pensei assim: bem, 1 ano se passou, então vou pedir uma ultrassom dos seios, pois se alguma coisa estava escondida, depois de 1 ano, poderia acusar. Era setembro de 2021. Meu médico nada achou e me disse que deveria ficar tranquila. Mas eu sabia o que tinha sonhado. Sonhei que o meu seio do lado esquerdo ficava enrijecido e no segundo sonho, que aconteceu 5 dias depois, ele começava a pingar um mosto como se fosse um leite velho. No primeiro dia do ano de 2022, eu fiz um propósito com o Senhor. Eu gosto muito de fazer propósitos, e eu disse assim para o Senhor: Jesus, vou fazer o mês todo de janeiro o propósito de, ao meio-dia, buscar a Tua face em oração por 5 minutos que seja, ou quando eu estiver no ápice das minhas atividades, eu vou parar de fazê-las para dar honras e glórias ao Teu nome. Mas eu preciso que Tu, Senhor, tenha misericórdia de mim e me revele o oculto e o escondido. E assim eu fiz. Antes que o mês acabasse, eu estava fazendo o almoço quando eu ouvi o Espírito Santo falar: pegue o telefone agora e ligue para o teu médico e peça uma mamografia. Eu parei, respirei fundo, olhei o relógio. Eram 11h45 e eu pensei: ótimo, ainda dá tempo de eu ligar, antes que o consultório encerre as chamadas pela manhã. E recebi uma consulta em 2 dias. Quando eu disse ao meu médico que eu queria fazer uma mamografia, ele me disse que seria impossível, o meu plano não iria me liberar, pois ainda faltavam 8 meses para a próxima, eles não iriam cobrir. Então eu disse: eu pago, porque Deus falou comigo que eu deveria fazer imediatamente uma mamografia. Então ele me preparou a papelada para fazê-la. Marcamos a mamografia para o dia 08 de fevereiro de 2022. No dia, o médico que iria fazê-la foi logo me perguntando por que eu estava ali antes de completar os 2 anos para o próximo controle. Ele me perguntou se eu sentia dores no seio ou se eu tinha achado algum caroço. Eu disse que não, que Deus tinha me dito que eu deveria fazer uma. Ele riu e me disse com um certo desprezo na voz: a senhora sabe que se nada for achado, a senhora terá que pagar esse exame. Eu disse a ele que eu sabia o que Deus tinha me dito e isso me bastava. Fizemos as chapas e ele entrou na sala depois de uns 15 minutos e me perguntou assim: o que foi mesmo que Deus falou com a senhora? E aí me mostrou no computador o que ele tinha achado e me disse: é um câncer muito pequeno de 6 milímetros. A operação será bem favorável à senhora, pois com este tamanho não será preciso retirar o seio e por estar em estado bem novo, com certeza a senhora não passará pela quimioterapia, mas uma radioterapia vai bastar. Ele me deu uns 3 lugares onde eu deveria fazer essa operação. Em casa, falei com o meu marido que estivesse de certa forma preparado, porque eu tinha lhe dito o que eu ouvi na cozinha, que o Espírito Santo havia me pedido para entrar em contato com o médico. Naquela noite, antes de dormir, agradeci ao Senhor por Ele ser tão fiel e perguntei ao Senhor assim: Pai, onde eu devo fazer essa operação? Naquela madrugada, eu sonhei que o meu esposo me trazia para o hospital na nossa cidade. Ele fica uns 10 minutos a pé da nossa casa. Liguei para eles, marcamos uma consulta
e 2 médicas iriam me operar. Uma alemã e a outra da Ucrânia. Elas queriam saber como eu percebi o câncer tão pequeno, e aí dei o meu testemunho. Na sala estavam as 2 médicas, a assistente das médicas que vinha da Índia e uma outra que cuidava de todo o processo de internação. Elas me explicaram que elas eram médicas responsáveis pela estética do seio para as mulheres que perdiam o seio, mas que no meu caso eu não iria perdê-lo e que elas iriam fazer uma cirurgia tão maravilhosa que nem o corte depois seria visto. Amadas, foi exatamente assim. A operação foi marcada para o dia 22 de fevereiro de 2022. Elas enviaram o que elas retiraram para o laboratório e me disseram que só depois do resultado poderiam me indicar uma terapia, mas que elas tinham certeza de que bastaria somente uma radioterapia, pois eu achei o tumor num estado bem novo. 1 mês depois fui chamada para a consulta, e aí veio o resultado, onde eu louvo ao Senhor do fundo do meu coração, pois a mão dele foi tremenda sobre mim. O resultado foi que o câncer era extremamente agressivo e que se eu tivesse esperado os 8 meses para a próxima mamografia, eu teria metástase, o que eu não tive e nem tenho, graças a Deus. E que eu teria que fazer tanto a radioterapia como a quimioterapia, e elas queriam começar o mais rápido possível. Amadas, sinceramente, eu não estava preparada para aquele resultado, pois o tempo todo, todos os médicos falavam só em radioterapia. Eu não contava que o câncer era tão agressivo. A médica me explicou o seguinte: dependendo do tamanho do nódulo, é proporcional quanto é retirado do seio, mas dependendo do resultado do laboratório, é que se decide qual terapia a se fazer. No meu caso, era um carcinoma agressivo. Recebi um baque ouvindo tudo aquilo. Então, eu disse a elas: eu vou orar ao meu Deus e vou perguntar a Ele se eu devo realmente fazer a quimioterapia. Era uma quinta-feira, e eu disse a elas que na segunda eu teria uma resposta de Deus para mim. Fui para casa chocada. Naquele fim de semana eu busquei ao Senhor. Eu só perguntava uma coisa, pois queria uma resposta direta. Senhor, devo fazer a quimioterapia? A cada leitura das Escrituras Sagradas, a cada louvor, em cada oração, essa era a minha pergunta ao Senhor. No sábado de madrugada eu sonhei que estava no Brasil e eu abraçava a minha mãe. E aí vinha uma pessoa por detrás com uma tesoura e cortava os meus cabelos, que eram na altura das costas, e deixava-os na altura do meu maxilar. E eu chorava. No sonho eu colocava a cabeça no colo da minha mãe, e conforme ela passava a mão sobre a minha cabeça, os meus cabelos iam saindo nas mãos dela, até eu ficar com pouquíssimo cabelo. Imediatamente, eu acordei chorando. Eram 4 horas da manhã, e eu contei o sonho ao meu marido, e disse: o Senhor acabou de me responder. Terei mesmo que fazer quimioterapia. Nesse momento, meu marido ficou triste, olhando os meus cabelos, imaginando como isso seria difícil para mim. Na segunda-feira, cheguei com a resposta para as médicas, e elas estavam fascinadas com o sonho que eu tive. Como podia ser isso que Deus respondeu em tão pouco tempo? E eu disse a elas: é que eu gosto muito de dizer, em cada lugar que eu vou, eu digo isso para todas as pessoas. Existe um Deus que te ama, e Ele quer ser teu amigo. Fale com Ele, chame por Ele, Ele vai te responder. Precisei fazer alguns exames para a quimioterapia e para não perder tempo, começamos com a radioterapia. Foram 16 dias consecutivos de radioterapia, e nesse processo eu fui me preparando psicologicamente, não só em oração, mas em ação. Assim como eu tinha visto no sonho, eu pedi a uma amiga para cortar os cabelos na altura do meu maxilar. Orei ao Senhor, agradecendo a Ele os cabelos que sempre me acompanharam na minha vida. Também pedi algumas coisas ao Senhor. Eu
eu disse assim ao Senhor em oração: Pai, já que a quimioterapia terá a duração de 24 semanas, eu gostaria de ter sol nas quartas-feiras, pois quero ver da janela o sol lá fora, o céu e a árvore que tinha naquela sala, onde eu receberia a quimioterapia, e elas teriam a duração de 3 horas e meia, a cada quarta-feira nessas 24 semanas. Não se esqueçam que eu vivo na Alemanha e ter sol por aqui é raro. Eu também pedi ao Senhor: Pai, já que eu vou passar por este vale, quero ter toda semana alguém novo no grupo de terapia, no hospital, para que eu possa testemunhar de Ti para elas de que Tu as ama. Amadas, eu recebi tudo isso que eu pedi ao Senhor. Toda quarta-feira chegava uma nova no grupo, e como algumas já sabiam do meu testemunho, elas já iam contando como Deus tinha falado comigo. Elas diziam: escuta o que ela vai contar. Eu também pedi ao Senhor: Pai, eu quero fazer todas as 24 semanas direto. Não quero pegar corona. Não quero que o meu sistema imunológico fique tão debilitado que eu tenha que fazer uma pausa. Eu quero começar e terminar num fôlego só. Amadas, eu recebi, aleluia, tudo o que eu pedi. Não tive nessas 24 semanas nenhuma dor de cabeça, nenhum enjoo. No primeiro dia da quimioterapia, eu estava preparando alguma coisa para levar para comer lá, durante a terapia, quando o Espírito Santo me disse assim: use o supositório contra enjoos que você recebeu no hospital. Era um Volmex A. Faça isso 1 hora antes de começar a terapia. Eu só fui entender depois, quando comecei a ouvir das outras pacientes os enjoos pelas quais elas estavam passando, e eu falei para elas que eu usava o supositório antes de ir para a terapia, mas para elas não surtiu o mesmo efeito. E eu fui vendo mais uma vez todo o cuidado de Deus comigo nessa trajetória. Minhas orações durante a quimioterapia eram de gratidão e pedindo ao Senhor a força de Caleb, que aos 85 anos tinha uma força tal como se tivesse a metade da sua idade. E o Senhor me concedeu. Eu ia e voltava a pé, pois eu só precisava de 10 minutos. Glória a Deus! Quando os cabelos começaram a cair, eu fiquei ainda com uns 20% mais ou menos, e, aí, eu pensei em raspá-los como todas estavam fazendo. Mas eu perguntei ao Senhor: Senhor, devo raspar a minha cabeça como todas fazem nesse processo? E Deus me disse: não. Se você raspar, perderá as visões que lhe dou. Vocês podem estar se perguntando: Georgia, você ficou forte o tempo todo? Não sentiu medo? Não ficou insegura? Eu respondo: eu tive também os meus altos e baixos. Tive depressão pelo caminho. Cobrei muito a presença do meu marido para estar comigo. Foi muito difícil confrontar isso. Mas também eu sabia que o Senhor estava fazendo algo tremendo em todos nós. O Senhor estava arrumando a casa. 1 ano depois da minha operação, eu fui fazer uma nova mamografia. E lá estava o mesmo médico que me deu a notícia. E ele, quando olhou a nova mamografia comparando com a outra de 1 ano atrás, ele disse admirado: eu nem sei o que lhe dizer, a não ser lhe dar os parabéns. As suas glândulas estão tão saudáveis como se a senhora nunca tivesse tido um câncer. Glória a Deus, aleluia! Amadas, o Senhor é bom o tempo todo. Ele não nos deixa sozinha. Mesmo que o resultado não seja favorável para algumas, o Senhor está conosco o tempo todo. Agora alguns segredinhos que fiz durante a quimioterapia, onde senti que fui ministrada pelo Espírito Santo. Eu fazia suco verde todos os dias, misturando frutas, legumes e limão. O limão é fundamental. As glândulas cancerígenas odeiam tudo que é azedo. Cortei o açúcar, pois as células cancerígenas se alimentam e se propagam com os doces, biscoitos, bolos, docinhos e sorvetes. E agora o fundamental. Eu levantei um exército de oração. Convoquei pessoas para orarem em meu favor, pois seria uma luta pela minha vida e pela vida da minha família. Eu tenho 2 irmãs e irmãs em Cristo,
em um grupo onde eu escrevia tudo para elas, como eu estava me sentindo, e elas me deram suporte. Isso é muito importante. Você ter 2 ou 3 pessoas da tua intimidade onde você possa desabafar, chorar e orar por você. No momento em que você grita por socorro, porque a tua dor é grande demais. Em todas as minhas orações, eu orei sempre agradecendo a minha cura. Por quanto tempo estarei curada? Eu não sei, mas eu agradeço ao Senhor todos os dias, por mais um dia que me foi acrescentado. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos 118, 1. Curta o vídeo e compartilhe com 7 pessoas e seja abençoado por levar a palavra de Deus.